Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vim trazer outra mensagem do Senhor. Essa mensagem aqui é forte. Essa mensagem me veio depois que eu orei muito, pedi uma palavra ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai levar os corações certos, porque é o que Ele faz quando Ele nos usa para mandar as mensagens, né? Então Ele leva a cada pessoa que precisa particularmente daquela mensagem. Então hoje ela se encontra no capítulo 26 de Jeremias. O versículo é o 2, 3 e o 4, que vai dizer assim: Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes, pois por causa da maldade de suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andares na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando de madrugada, vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Vê só, gente, não vou nem dizer amém, mas porque essa palavra é tão forte, né, gente? Olha só, é um recado muito forte. É um recado, não, é uma ordem direta de Deus para a gente fazer um alerta, né, a tudo que está acontecendo agora. Porque essa passagem de Jeremias aqui era aquela passagem que Jeremias, Deus mandou entregar o cálice a todas as nações que estavam desrespeitando, que não estavam andando nos caminhos de Deus. E aqui eles estavam usando até o templo, assim como na época de Jesus, eles estavam usando o templo para fazer adorações, para falsidades, adorações a outros deuses, eles estavam esculhambando. Aqui também fala, os falsos profetas, o sacerdote e o povo que acusavam Jeremias de profetizar falsamente estavam prontos para matá-lo. Em sua corrupção, o povo chamava o mal de bem e o bem de mal. E é o que está acontecendo aqui agora, né, gente? É o que está acontecendo nos tempos de hoje. Tudo que você pensa que é o certo, tem pessoas que acham que é o errado. As pessoas estão tornando coisas erradas em coisas boas, e as coisas que são boas, coisas de Deus, estão ficando sem ouvido. Ninguém mais quer ouvir as coisas de Deus. As pessoas acham que esse livro, esse Velho Testamento, isso é coisa do passado, isso foi coisa que aconteceu lá naquela época. Que os crentes têm mania de se apegar a essas coisas que aconteceram no passado, mas não. Tudo o que aconteceu naquele passado é o nosso presente de hoje. A Bíblia nada mais é do que o nosso manual de vida para sempre, eterna. Ela é um livro do passado, ela é um livro do presente, é um livro do futuro. Então, quem crê na Bíblia tem que seguir ela, que era os mandamentos de Deus. Deus cuidava o povo daquela época, tinha o seu povo, os
seu povo ele cuidava, ele castigava o seu povo, porque o povo simbolizava ele. Então ele castigava quando o povo entrava nessas leis que os homens faziam, que é como acontece hoje. Gente, tem governantes, não é falar dos governantes, mas eles fazem umas leis, querem que o povo sigam aquelas leis, e assim como tem uns quantos, que é a minoria, que começam a colocar aquilo na mente, na cabeça do resto do povo, que aquilo é o certo. Muitas gente se deixa influenciar por essas ideias que não são corretas, não são certas. E esquecem dos princípios, dos mandamentos de Deus. Essas pessoas esquecem e vão indo tudo para o mesmo caminho. E o povo de Deus, ele é chamado para não ir por aquele caminho que todos vão. Assim como foi lá na época do Egito, né? O povo poderia ter ido por um caminho muito mais fácil e rápido, mas Deus já sabia das coisas lá na frente, então levou eles por aquele caminho mais difícil. Mas por quê? Porque Deus já tinha reservado a abertura do mar, por ali eles cruzariam com seus pés enxutos. Deus ali mostraria seu grande poder e glória. Então, ele nunca nos leva por caminhos errados. Os caminhos do Senhor são os caminhos certos. Então, não podemos nos deixar levar por caminhos errôneos, caminhos que estão querendo colocar em nossas mentes, em nossa cabeça, que aquilo é o certo. Se você está seguindo aí as leis da Bíblia, as leis do Senhor, você tem que ir pelos caminhos certos dele e fazer como ele quer que você faça. E ele está nos dando, a gente vê aí, olha aqui que ele falou dos profetas, ó. Ouvindo, assim diz o Senhor, se não me deres ouvido para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvires as palavras dos meus servos, profeta, que começando de madrugada eu os envio, pois até aqui não me ouviste. Deus está enviando sim profetas dele. Então essas pessoas que não querem dar ouvido a essas coisas de Deus, eles ficam dizendo que não é de Deus, que nem aqui, ó. Eles queriam, por causa de sua corrupção, por causa dos seus erros, eles queriam matar aqueles profetas, porque eles queriam matar Jeremias, que era o profeta realmente de Deus, porque eles queriam colocar as ideias deles na mente das pessoas. As pessoas estavam já adorando tudo aquele coisa de Baal, tudo que foi destruído. Em todos os reinados Deus destruía, assim como foi, Deus colocou Jeú, né, que destruiu toda aquela raça toda de Acabe. Jeú matou muitas pessoas para destruir tudo aquilo. Juntou aquele monte de adoradores de Baal, juntou tudo num lugar só, matou todos. Matou 70 dos filhos de Acabe, matou muita gente. Jeú matou amando do Senhor. Porque o Senhor sempre queria limpar tudo para vir um novo povo, um povo que obedecesse a Ele de novo. E assim Deus está mandando essas mensagens para nós agora, para esses novos profetas. Eu estou aqui, eu não sei nada, gente, mas eu recebo palavras do Senhor assim, e eu tenho certeza que é dele, porque ele me coloca isso tudo na mente.
E eu venho falar aqui para você esse recado de Deus. Coloquem-se nos caminhos dele. Ele está dando tipo um ultimato pro povo. Pro povo se acordar, pro povo ver que vai acontecer coisas ruins. Assim como ele sempre avisou para todos os outros. Então, quando o povo se rende ao Senhor, quando o povo procura o Senhor, e aquele povo ali, Deus cuida, Deus salva. Então, nós temos que estar atentos às coisas de Deus, porque Ele está avisando. Você olha aí no celular, tem muitos profetas falando. Tem profeta lá no meio dos políticos, tem profeta no meio dos ricos, tem profeta nas casas de prostituição, tem profeta lá em Cracolândias, tem profeta em todos os lugares pedindo para o povo voltar para os caminhos de Deus, gente. Porque coisas muito ruins Deus está para fazer. E o que Deus faz? Deus faz aquela destruição, é uma destruição total. Pessoas, crianças, aí depois todo mundo diz, porque aquele Deus, agora é Jesus, é amor, aquele Deus lá era muito ruim. Não, gente. Deus fazia essa limpeza das coisas ruins, para as coisas boas prevalecerem. Não é que Deus era ruim. Então Deus fazia, eliminava. Infelizmente, como nas guerras, acontece isso. Na hora da limpeza, o que acontece? Morrem crianças, morrem velhos. Aí fica todo mundo, que nem acontece lá em Israel, todo mundo mandando contra. Morreu tantas crianças, morrem crianças, morrem. Onde estão as coisas do mal que Deus está fazendo a limpeza? Infelizmente morrem. Porque Deus precisa trazer tudo, coisas novas, pessoas que acreditam nele, um mundo diferente. Então, olha, essa mensagem é forte, queria deixar no coração aqui de vocês. Eu sei que quem está aqui é porque procura as coisas de Deus, então vamos nos agarrar, vamos nos fortalecer nele, porque ele está avisando, assim como ele sempre avisou. Em toda a Bíblia a gente vê coisas terríveis que aconteceram, que nessas pessoas que ficaram por 70 anos cativas na Babilônia, Deus avisou, Deus pediu, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca se atentou às coisas de Deus. Vamos nos voltar a Deus, gente. Precisamos salvar nossas famílias. Nós precisamos estar na linha de frente, nós precisamos ser o exército e estar na linha de frente para salvar os que a gente ama. Porque se Deus vê numa família que não tem ninguém que chama e clama por ele, Deus vai destruir tudo. E ele vai destruir, porque ele é amor e justiça. Ele quer que fique pessoas que ainda saibam que ele é o mesmo Deus daquela época e vai ser o Deus para sempre. Ele é o único. Ele é o único Deus soberano e ele não poupa ninguém. Então é muito horrível quando Deus se ira, porque a ira dele é muito terrível, ninguém escapa. Então nós temos que procurar antes, para ele nos livrar antes. Amém, gente? Deixo essa mensagem para você aí hoje. A mensagem de Deus, da Bíblia, com as palavras aqui que ele usou aqui. Amém, gente? Fique na paz do Senhor. Se lhe ajudou, deixa um joinha, inscreva no canal, compartilhe.